Deixa eu aproveitar que você está sobre os seus pés e ler uma vez mais o texto pelas quais faz a temática dessa nossa segunda-feira profética, o livro de Abacuque, capítulo 3. Eu gostaria de ler o versículo 1, 2 e 3, somente esses, para nós dividirmos um pensamento acerca desse texto. Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 1, 2 e 3. Se você achar Miqueias, logo após vai vir Naum e depois Abacuque. Na versão que eu tenho em mãos, está da seguinte forma: a oração de Abacuque, o profeta, sobre Sigionote. O Senhor ouviu o teu discurso e temi, ó Senhor, aviva a sua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a tornem notória, conhecida na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio a Tamar, o santo monte de Padã. Sua glória cobriu os céus e a terra, e encheu-se do seu louvor. Você pode dizer um amém? Se assente por alguns instantes. Prometo não me demorar. Quero externar a minha gratidão a esta casa, na pessoa do nosso pastor Aclésio e a nossa pastora Cícera, que nos confiaram uma vez mais seu púlpito, a atenção das suas ovelhas e irmãos, para transmitirmos uma palavra de Deus. Eu confesso que vocês são muito corajosos em me ouvir em um espaço de menos de 10 dias, 2 vezes. Eu agradeço a Deus pela vida desta igreja, não podendo esquecer da pessoa do nosso pastor William, missionária Priscila Silvo, sabe que tem sido canal de bênção para nós aqui no Juazeiro. E esse dia eu passei tanto quanto indisposto, mas quando eu fiquei sabendo que Priscila estava vindo, pastor William, eu falei, eu vou, porque se me faltar força lá, eu toco a bola no pé deles e eles continuam o jogo. Hoje foi um dia muito difícil, mas quanto que o Senhor me der de fôlego hoje aqui, eu quero transmitir algo dos céus para os irmãos. Estava muito debilitado, até perto das 3h30, 4 horas da tarde. Mas o Senhor aprove e me dá um pouquinho mais de graça e fôlego para estar aqui com os irmãos. E quanto a isso, eu só preciso ser grato a Deus pelo que Ele fez. Já que estamos aqui na 11ª segunda-feira desta campanha, é provável que nenhuma informação nova a gente consiga extrair, de um tema que já foi massivamente dividido. Mas vou tentar, quando eu digo tentar, eu digo isso com muita humildade, dividir uma palavra aos nossos corações nessa noite baseado nesse texto. Abacuque, é difícil dizer alguma coisa sobre a vida dele, a sua vida anterior, posterior. Hoje não tem uma biografia muito precisa de Abacuque. Alguém chega a dizer que ele pode ter sido contemporâneo de Daniel, mas é difícil dizer. O que eles chegam a afirmar que é possível, pela citação dos caldeus, ou os ninivitas no texto, pode ter sido no ano de 612 a.C. Mas é algo que não dá para precisar, pois ele não dá muitos nomes, muitas informações. Muito embora Abacuque, com a sua tradução de nome, seja abraço ou aquele que abraça, ele estava vivendo um cenário muito diferente de abraços.
O cenário era caótico, o cenário era triste. Esse termo aviva só aparece uma única vez na Bíblia, que é justamente nesse texto. Tornar vivo, avivar, só aqui aparece. E por que precisava de um avivamento? O que é um avivamento? Nós estamos em um cenário tão complexo que, para mim dizer o que é avivamento, eu preciso dizer o que não é avivamento. Avivamento não é quando você sai daqui e diz: o culto foi tão animado hoje. Mas por que o culto foi animado? Não, porque aquele irmão cantou animado. Então o avivamento está vinculado ao ânimo de quem canta, ao ânimo de quem prega. Isso é muito mais ligado à personalidade, não necessariamente a avivamento. Porque talvez alguém que canta com a fleuma, alguém que prega um pouco mais pausado, alguns vão dizer que não é avivamento, porque avivamento é aquele que prega falando rápido, correndo, pulando. E aí alguém mede o avivamento pela velocidade de quem fala, ou pelo ânimo de quem canta. Aí alguém fala: o culto foi avivado hoje. Por conta de quê? Ou então, o culto foi avivado. Foi avivado por quê? Porque eu sapateei, eu rodeio. Isso não é avivamento. Avivamento é quando num ambiente, o ambiente é quebrado pelos protocolos e vivenciamos um momento familiar. Deixa eu dar um exemplo para isso. A roupa que você usa aqui no culto é a mesma roupa que você usa em casa? A forma que você fala com o irmão na igreja é a mesma forma que você fala com alguém em casa? Pensa no marido acordando do lado da esposa falando: a paz do Senhor, minha amada. O menino vai olhar: mas que loucura é essa, paz do Senhor, minha amada? Quando nós estamos em um ambiente familiar, os protocolos não existem. Avivamento é justamente para quebrar protocolo. E já que eu falei aqui de ambiente familiar, tem pessoas que querem tratar a esposa em casa como a irmã da igreja, e alguns querem tratar as irmãs da igreja como a esposa em casa. Avivamento é para quebrar protocolos, e não está muito ligado naquele arrepio que você sente na pele. Pode acontecer? Pode. Até por conta de que o Espírito Santo trabalha com os nossos sentimentos. Mas não necessariamente o avivamento se trata do arrepio que a gente sente na hora que alguém canta ou na hora que alguém prega. Em tempos normais, as pessoas são convidadas a ir na igreja, isso é tempo normal. Vamos na igreja? Vou sim. Vai fazer o que lá? Eu vou lá buscar minha bênção. Não é tempo de avivamento. Em tempos normais, alguém vem à igreja, vai na igreja, eu vou. É para que não? Porque eu tenho que entregar um negócio para a irmã lá, e aproveito e fico no culto. Tempos normais. Mas tempo de avivamento, você vai na igreja? Claro que eu vou. Vai fazer o quê? Eu vou contemplar a formosura do meu Senhor. Oh, meu Deus. O salmista, ele diz um negócio interessante. Ele fala: provai e vede que o Senhor é bom. E esse provar não é a explicação de que o Senhor é bom. Esse provar é alguém que tem a habilidade de cozinhar. Eu quero deixar isso muito prático. Alguém que tem a habilidade de cozinhar e cozinha bem, chega lá no domingo, perto de meio-dia, ele chama você na cozinha e fala: dá uma provadinha aqui. Aí bota aquela colher no tempero e você fala: tá bom. E o provar do Senhor Jesus Cristo é isso. É você provar, sentir o gosto e afirmar: o negócio tá bom. E para quê? Qual é o cenário que se faz necessário um avivamento? Cenário que o profeta estava vivenciando, com crises
em pelo menos 3 estágios: crise nacional, crise eclesiástica e crise pessoal. Em pelo menos 37 versículos, Abacuque fica ali querendo questionar a Deus acerca do que estava acontecendo, porque uma nação mais ímpia do que Israel estava subjugando Israel, de maneira que Israel achava que era autossuficiente, não podia uma nação tão ímpia quanto os caldeus subjugar ele. Mas o nosso Deus é tão poderoso que ele usa quem ele quer, na hora que ele quiser usar. Eu digo uma coisa: tinha alguém que estava fazendo missões no interior da Bahia, e estava tão difícil a situação que estava tendo escassez de alimento na família missionária, a ponto de o pai ter saído para ir buscar recursos para comprar alimento para sua família, e a mulher ficou orando dentro de casa. E de repente, não muito de repente, encosta uma Kombi na frente da casa, e a Kombi estava escrito lá do Kombi do centro da vovó fulana de tal. Mas dentro daquela Kombi tinha toda sorte de comida, tudo que aquela família precisava. E na hora que aquela Kombi parou na frente da casa do crente, as pessoas começaram a ficar olhando. Vamos ver se o que o crente vai fazer. E ela falou: não, pode botar aqui, pode botar aqui. E de repente alguém mais ousado falou: mas você vai aceitar? Isso veio lá do terreiro do fulano de tal. E ela falou: quando Deus manda, até o inferno tem que obedecer. E não seria diferente Deus usar os caldeus para botar Israel na posição que eles tinham que estar. Porque toda vez que o crente sai da posição, Deus usa até ímpio. Rapaz, mas não era para você estar aqui, você não é crente? O camarada é ímpio. Não era para você estar fazendo isso, você não é crente? Mas o cara é ímpio, como é que ele sabe que... Porque Deus quer os crentes em uma posição, e quem preciso for Deus usar, ele vai usar. E nesse caso, estava sendo usado os caldeus para colocar Israel na posição. Abacuque ficou questionando pelo menos esses 37 versículos com Deus, até que ele chega no capítulo de número 3. Ele sobe na torre de vigia, vê Deus subjugando o povo, dizendo: eu vou botar esse povo no lugar, eu vou tratar com esta nação. Vou. Ele estava de lado de dentro do templo, olhava para fora e via corrupção, e via a impureza, a imoralidade em todo quanto é lugar. Quando ele olhava para dentro do templo, ele via dentro do templo toda sorte de impureza também. Quando ele olhava para pessoas em problemas pessoais, as pessoas estavam se perdendo, querendo se matar, talvez não muito diferente igual agora, vivendo as suas crises existenciais, acreditando que não valia nem a pena continuar a vida, pensando em dar um próximo passo para resolver isso, e seria dar cabo da sua própria vida. Crise pessoal. Então, quando tem uma crise pessoal, uma crise nacional e uma crise eclesiástica, é o tempo certo do avivamento chegar. O avivamento chega em momentos assim, caóticos e tristes. E eu não sei se você consegue entender o que eu vou te dizer, mas com muita humildade eu vou te dizer: o Brasil não está vivendo um avivamento. Que a gente vê crentes se matando, crises pessoais. A gente vê homens que cantavam e pregavam se enveredando nas sujeiradas dessa vida e trazendo escândalo para dentro da igreja. E o mundo? O mundo é do jeito que está. O Brasil deixou de ser a nação conhecida pelo futebol. Já não somos mais. Mas somos conhecida, talvez ainda, pela nação do carnaval. Você pergunta um gringo por que ele vem para cá no mês de fevereiro e março. Vou falar: carnaval. E carnaval seria a vontade da carne, ou carne à vontade.
Então, como o Brasil é visto lá? Um lugar de prostituição, de promiscuidade. Pastor, mas é isso? Vamos ver se é ou não. Se vai fazer o comercial de um pneu, por que bota uma mulher seminua, sensualizando no comercial de pneu? O que mulher tem a ver com pneu? Mulher não gosta de pneu grande nem pneu pequeno. Mulher não gosta de pneuzinho. E o que tem a ver? Explorando aquilo que o Brasil é visto. Eu acredito que estamos vivendo uma necessidade urgente deste avivamento. Não à toa Deus colocou no coração desta igreja essa temática nessas 12 segunda-feira. Então o cenário lá era esse, e eu acredito que não seja muito diferente do nosso aqui. Avivamento traz coisas que a manifestação da carne e da obra da maldade não pode manifestar. Avivamento genuíno de Deus traz para o povo algo que a carne não pode e algo que o adversário também não pode. Por que eu digo isso? Línguas estranhas, alguém consegue falar na carne? Hã? Alguém consegue falar línguas estranhas envolvida pelo espírito maligno? Hã? Pode. Milagres ou algum tipo de maravilha o adversário pode fazer? Pode. Um arrepio o inimigo pode fazer? Pode. O verdadeiro avivamento do Senhor, ele traz coisas dentro da igreja que a carne e o espírito da maldade não traz. E eu vou alinhar pelo menos 3 coisas. E você fala em uma única vez só, em um alto e bom som. Quando o avivamento de Deus chega, ele traz amor. Você pode dizer amor? Amor. Oh, meu Deus. Porque eu não consigo entender alguém que é avivado, marcha com o varão, mas não perdoa a pessoa. Não, isso não é avivamento, não. Roda, marcha, entrega, visão e revelação. E aí, já se consertou? Não, meu negócio aqui é com o varão. Ele só marcha com o varão porque o varão é invisível. Porque se fosse visível, ele arrumava problema com o varão. Quando o avivamento chega, ele traz amor. Eu tô para ver o inimigo chegar no ouvido de alguém e falava: ama mais. Eu quero ver o inimigo chegar perto de você: ama. E esse amor é pelo menos em 3 níveis: amar a Deus sobre todas as coisas, amar os próximos como a nós mesmos, e amar também a palavra do Senhor. Alguém que não ama a Deus, não ama o próximo e não ama a palavra, avivamento não é. Avivamento de verdade é quando alguém está incluído nesses aspectos de amar a Deus, mas sobretudo amar o próximo e ser alguém que ama a palavra do Senhor. Não foi à toa que eu li o versículo de número 3, porque não tem nada que a gente possa fazer para o avivamento acontecer. Deus falou para Abacuque: ó, sai, eu vou pegar esse povo, eu vou tratar com esse povo. Abacuque sobe para a torre de vigia, se coloca entre Deus e os homens e fala: na ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifique, eu torne notório. Precisa de um avivamento, pelo menos de um profeta, em que se coloque entre Deus e os homens para pedir: Deus, aviva a sua obra. Tem algum profeta aqui? O versículo 3 diz: e Deus veio a Tamar. Não foi ninguém que trouxe, ele que quis vir.
Você entende que o avivamento não depende de homem? Avivamento depende de Deus, quando Ele decide vir. E nesse caso Ele decidiu chegar em Tamar. E eu estou para te dizer, quando Deus chega no ambiente, eu duvido que alguém fique transitando dentro da igreja à toa. Quando Deus chega no ambiente, eu duvido que alguém fique conversando com alguém do lado à toa. Quando Deus chega no ambiente, não sobra tempo nem de mascar chiclete, porque Deus chega na casa. Esses avivamentos aí que não tem respeito pelo ambiente aonde está, não é avivamento, porque avivamento é quando Deus chega. Eu sei que é duro, né? Mas é o que tem para hoje. Vai dando glória a Deus aí, senão vão pensar que eu tiro. Se o chiclete tá aí do lado, dá um teu jeito aí de esconder, tirar, para você não se engasgar, porque Deus está aqui nesse ambiente. É bacana, é estéreo da barás. É manto que derebarastai. Precisa de cenário caótico. Eu não tenho dúvida que nós estamos vivenciando um cenário caótico. Mas eu ouvi aqui na minha pergunta que tem profeta na casa. Abacuque até questionou, mas daqui a pouco ele começa a orar. Porque se não tiver oração e alguém com fidelidade na palavra, o avivamento não chega. Eita Deus, não. Avivamento está ligado diretamente à oração e à entrega à palavra. Alguém uma vez perguntou o que é mais importante, a oração ou a palavra? E a resposta foi o seguinte: qual é a asa que é mais importante do avião, a direita ou a esquerda? Hã? As duas? Então, palavra e oração tem que andar juntos. Alguém que fala que é avivado e não ora, não tem avivamento. Alguém diz que é avivado e não lê a palavra, não tem avivamento. Que conversa de avivamento é esse? Textos iguais a esse, porque esse aqui é o 8º profeta na condição de profeta menor. Quando a gente lê um texto dos profetas menores, quem é avivado consegue achar Naum, Abacuque, consegue achar Ageu, mas quem não é fica com dificuldade de achar, porque não lê a Bíblia, irmão. A gente tem uma facilidade de explorar tudo que tem no smartphone e ainda baixa mais aplicativo para avançar o negócio, mas a palavra do Senhor as pessoas não lê, elas pegam na hora de vir para o culto, bota debaixo do braço, mas não consegue ter uma comunhão com a escrita bíblica. Mas quem é avivado, ele tem o seu devocional diário, ele lê pelo menos um versículo diário. Olha para o lado aí e vê se essa pessoa tem cara de quem é avivado. Eita, meu Deus da glória, aleluia. Eita, Jeová, aleluia. Eu não sei se você vai engolir isso aí. Aleluia. Mas eu não tenho outra coisa para dizer aqui nessa noite, não. Porque nós queremos avivamento no nosso molde, mas o avivamento de verdade é dos moldes do Senhor Jesus Cristo. E quando Ele chega no ambiente, Ele traz amor, mas também traz arrependimento. Porque tem pessoas que dizem que é avivado, mas em momento nenhum se arrepende das coisas erradas que fez. Acha que é avivado, mas quer continuar nas práticas erradas. O avivamento do Senhor, quando chega, ele produz arrependimento. Se segure aí na cadeira, porque vai apertar o negócio mesmo. Porque o Senhor quer uma igreja séria. Ele não está importando com número, ele está importando com pessoas que levam o evangelho com seriedade. Para mim, como homem, eu fico feliz. A igreja está cheia, mas Deus fica interessado quando a igreja tem pelo menos uma pessoa avivada, que sai da presença do mal, que foge de companhias que não agradam, que distancia daquilo que vai te tirar da presença do Senhor. Cadê você? Cadê você? Cadê você aqui nessa noite?
Deus, Tenerebarai. Aleluia. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu estou sentindo a graça do Senhor aqui. E vai ser devagarzinho assim mesmo, mas a gente vai chegar lá até o final. Oh, meu Deus. O Senhor precisa de um profeta. Um cenário de caos. E Deus decidir que vem. Eu não tenho dúvida de que Deus nega a sua presença quando tem alguém enquadrado nesse cenário, que busca o Senhor em meio a um cenário muito caótico, onde todo mundo poderia ter se corrompido. O profeta poderia ter se corrompido, porque dentro do cenáculo estava tudo errado. Do lado de fora tinha a carnalidade, do lado de dentro tinha sacerdote, tinha altar, tinha sacrifício, tinha todo o cenário preparado, mas não tinha o fogo mais. Era religiosos, tinha todo o ambiente de sacrifício, mas cadê o fogo? Não, era uma igreja gélida, fria. Aí Abacuque falou: isso não pode ficar assim. Eu vou me colocar entre Deus e os homens, eu vou pedir a Ele a sua misericórdia. Mas sobretudo eu preciso do avivamento dele aqui no nosso meio. Porque quando ele chega, o hino já diz: a doença não aguenta, vai embora. Quando ele chega, a situação muda na mesma hora. Então, avivamentos que nós vemos por aí, irmãos, que não produz mudança, que não traz amor e arrependimento, isso é qualquer coisa, menos avivamento. Avivamento traz para nós uma situação diferenciada. Eu me lembro que eles fizeram uma comparação de avivamento como um fogo. Porque eu fui instruído a dizer que o avivamento de Deus, quando chega, ele é eterno. Ele é duradouro. Mas, ao longo dos dias, eu aprendo que não é bem assim. Para que a gente busque sempre o avivamento. Porque senão pessoas que foram avivadores das suas épocas não precisavam insistir no avivamento. Sabe? O que trouxe o avivamento para o Brasil, como Daniel Berg e Gunaving, não durou para sempre aquele avivamento. Um avivamento que veio da Rua Azusa, não existe mais avivamento na Rua Azusa. Então não é esse negócio para sempre. O avivamento vem na hora que tem que vir. Por exemplo, alguém aqui almoçou hoje? Só quem almoçou hoje, faz o sinal aí para mim. Ah, então vocês estão tudo em jejum? Só eu comi? Então você comeu, né? Possivelmente o que você comeu foi feito no fogo, verdade ou não? O fogo está aceso lá até agora? Não. Hã? No mínimo o gás ia acabar, ia pegar fogo na casa, não sei. Mas o fogo vem para preparar o alimento e a gente se alimentar. O avivamento é mais ou menos por esse caminho. Vem, prepara um ambiente, a gente se alimenta. E quando precisar de um alimento de novo, ele vem, prepara e alimenta. Pode parecer pequeno isso, né? Mas é o necessário. Alguém uma vez falou que era pequena uma nuvem, do tamanho da mão de homem. Mas o profeta falou: corre. Aleluia. Pode correr. Glória a Deus, Jesus. Porque já vejo o barulho de uma grande chuva. Oh, aleluia. Então o avivamento, ele não é eterno, porque a gente precisa sempre buscá-lo. Porque senão ficaria muito confortável. Eu fui avivado hoje, eu já não preciso de avivamento amanhã. Eu ganhei hoje, então eu não preciso buscar amanhã. Não, o avivamento de ontem não serve para nada hoje. E o de hoje não vai servir para nada amanhã. Crente que é crente, ele busca o avivamento hoje, mas amanhã busca também.
Depois da manhã, busca também. Até o dia que uma trombeta tocar, e a gente não precisa se preocupar com esse negócio. Mas enquanto aqui estivermos na terra, a gente precisa de avivamento diariamente. Glória a Deus. Por certo, esses 10 dias anteriores, você foi avivado. Mas hoje o Senhor reservou mais uma noite de avivamento para você. E na semana que vem, fecha esse ciclo. E aí, eu não vou buscar mais avivamento? Como não? Porque a igreja do Senhor, ela nasceu em um cenário assim. Era um projeto embrionário até Jesus aqui. Jesus anunciando a igreja. Era um projeto anterior, já estava tudo arquitetado nos arquitetos dos céus. Mas ainda não havia nascido a igreja. A igreja nasce quando? Quando o Espírito Santo chega, no dia do Pentecoste. Até então não era igreja, não. Era um grupo que estava seguindo Jesus, aprendendo para dar continuidade. Tanto é que Jesus fala para ele: ninguém sai de Jerusalém não, tá? Fica todo mundo em Jerusalém. Por quê? Porque vai vir o poder, vai vir unção, vai vir graça. A igreja nasce no dia do Pentecoste, quando o poder vem. O que se entende é que o cenáculo que eles estavam era a casa da irmã Maria. 120 pessoas reunidas ali, porque já estava tendo uma perseguição. Jesus tinha sido morto, aquela coisa toda, e perseguindo aqueles que seguiam o Senhor Jesus Cristo. O cenáculo estava fechado. Tanto é que o texto de Atos capítulo 2 não vai dizer que foi um vento, vai dizer que foi um barulho como de um vento. Não necessariamente que foi um vento. Você escutou esse barulho? Eu escutei, parecia um barulho de vento. Mas o que se entende é que as portas e janelas estavam fechadas porque eles estavam escondidos ali. Mas não importa, se tem gente orando, a porta pode estar fechada, a janela pode estar fechada, o Senhor vem. Diferente do que nós pensamos, Deus só entra onde tem portas abertas. Nesse caso aqui, a pessoa do Espírito Santo entrou, a porta estava fechada. E até mesmo quando Jesus ressurreto entrou na casa com portas fechadas, e não precisa, Jesus ele trabalha com porta aberta, mas deixa eu te dizer, se a porta estiver fechada, ele entra e trabalha também. Entrou e eles ouviram barulho, viram língua de fogo. A igreja nasce nesse cenário. Então quem não tem habilidade com esse cenário, ou não nasceu, ou em algum momento morreu. Porque a igreja é dentro do avivamento do dia de Pentecostes que ela nasce. E eu sei que você é uma igreja pentecostal. Eu não digo templo, eu digo pessoas. Porque se a pessoa é pentecostal, não importa o lugar que ela está, ela é. Porque não é o lugar que você faz, é você que faz o lugar aonde você está. Esse negócio que a gente culpa alguém pela minha insatisfação ou a minha não realização, isso aí é errôneo, porque eu só sou o que eu quero ser. E agora eu digo: não, o ambiente, o culto não foi bom, o culto não é para você, o culto é para Deus. Deus que tem que saber se o culto foi bom ou se não foi. E Ele está aqui nessa noite. A minha pergunta é essa: será que Ele está se agradando do culto que você está oferecendo para Ele? Porque em ambiente de avivamento, as pessoas têm que estar com um pensamento fixo em adorá-lo, em exaltá-lo, em bendizê-lo. Eu não sei como você veio da sua casa para cá, mas eu quero acreditar que você veio na intenção de exaltar a soberania de Deus, porque Deus está aqui nesse ambiente e Ele precisa e quer uma igreja avivada aqui na terra. Se Crato não conhece uma igreja avivada, que você mostre uma igreja avivada para cá. Se Juazeiro não conhece, você mostre que é um avivamento. E Deus está procurando pelo menos uma pessoa para fazer dele um avivador para essa nação que nós estamos. Cadê você que quer ser um avivador? Então o avivamento, quando chega, ele promove amor, arrependimento. Então eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas se você se acha crente avivado,
perdoa, tá? Se conserte, tá bom? Mas foi ela, não esqueça isso. Foi ela, foi ele. Mas quem é o avivado aqui é você. Então você vai, por mais que foi ela que errou, por mais que foi ele que errou, mas você é o diferencial. Porque se você não perdoar, existe um problema aqui. Porque uma oração que é dada a nós como um texto áureo de oração, ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E se você não perdoar, você não tem perdão do céu. Não tem esse negócio. E se você não perdoar alguém que te fez alguma coisa, você não está fazendo aquilo que era para você fazer. Você está entrando no jogo dela. E o jogo do outro é perigoso, porque tem regras do outro. Então não entra no jogo do outro, não. Faça aquilo que Deus tem te dado como uma direção. Perdoa. Vão te chamar até de bobo. Se fosse comigo... Não, mas se fosse com ele, contigo é diferente. Você é avivado. Você é alguém que aprendeu a amar e ama também. Oh meu Deus, estou insistindo nisso aqui porque tem pessoas que precisam liberar perdão. Não adianta, irmão, se não liberar perdão, você está tendo um problema até para entrar no céu quando essa trombeta tocar. Eu sei que é duro. E a etimologia da palavra perdão é justamente isso, é uma perda, e uma perda de cunho grande. Um perdão, você vai perder alguma coisa. Mas antes de perder alguma coisa e perder a salvação, irmãos, perde o que tiver que perder aqui na terra, não perde nada lá no céu, não. Porque quem não perdoa aqui, não. E a nossa luta aqui nessa terra é justamente para a gente chegar ali no céu. Agora você pensa tudo que você está fazendo por causa de um perdão que você não liberou, você não entra no céu. Não vai valer a pena, não. Não vai valer a pena. Crentes avivados aprende também a perdoar. Crentes avivados se arrependem. Crentes avivados aprendem até a confessar os seus erros e pecados. Eu vou te dizer uma coisa, o tempo não perdoa pecado. Não, isso já tem tantos anos que aconteceu. Não perdoa, não. Você tem que pontuar essa área na sua vida para você vivenciar uma coisa nova. Você está preso, isso está te aprisionando, está te prendendo nessa realidade de vida, que não é isso que Deus preparou para você. O mundo não perdoa, o mundo faz conchavo, o mundo manda matar, mas nós somos avivados, somos crentes, representamos o céu, então o nosso posicionamento é diferente. Se você vê crente que tem dificuldade em perdoar, anuncia Jesus para ele se converter, porque crente aprende a perdoar. Glória a Deus, aleluia. Eu gosto desse silêncio, porque nos faz meditar no que estamos vivenciando aqui. E os avivamentos que nós vemos aí está muito longe de ser um avivamento genuíno. Mas o Senhor vai descer na terra. E quando Ele descer na terra, irmãos, o cenário que seria uma derrota, um cenário que seria de destruição por causa de um profeta, Deus decidiu descer na terra. Deus decidiu chegar no ambiente. E esse ambiente aqui, Deus decidiu chegar. Deus decidiu chegar aqui neste lugar por causa de você, crente.
que ama, que perdoa, que lê, que ora. Você que tem sido um alvo ou um anunciador de avivamento aqui nessa terra. E nessa noite eu não tenho dúvida de que mais pessoas sairão daqui avivadas. E não é o avivamento do arrepio. Não é o avivamento das línguas estranhas. Porque o cenário está tão triste que as pessoas estão brincando com as línguas estranhas. Fala aí, Nébia. Fala aí, Saravai. É assim, mas não é. Estão brincando com aquilo que é sério. Mas crente que é avivado não brinca com as coisas espirituais. Não fica se envolvendo com esse tipo de situação. Crente que é avivado, ele nem se envolve com essas pessoas que fica profanando aquilo que é santo. A presença do Senhor ainda é santa. Quando o Senhor chega, ele traz santidade. Quando ele chega, ele traz a glória. Quando ele chega no ambiente, ele traz a unção. Quando ele chega, ele traz renovo. Quando ele chega, ele traz o poder. Quando ele chega, ele traz também a graça. Quando ele chega, ele levanta o caído. Quando ele chega, ele tira a tristeza do triste. Por isso precisamos de um avivamento. E por causa de você, o Senhor já chegou aqui nesse ambiente. E quando ele chega, os depressivos saem sem depressão. Os oprimidos saem libertos. Não é à toa que no clamor aqui as pessoas são libertas do nosso adversário. Por quê? Porque ele chega. Quando ele chega, o adversário dá o grito dele de derrota. E a igreja é vitoriosa. E ele já chegou aqui nesse ambiente. Só precisa saber se tem crente aqui avivado. E permita que ele use o teu avivamento para avivar mais um crente aqui nesse lugar. Para avivar mais um crente nesse lugar. Eu já disse isso aqui. Moisés recebeu a orientação do seu sogro. E ele falou: chama pessoas para te ajudar, Moisés. Essa causa é difícil para você sozinho. E como vai ser? Chama os anciões. E foi chamado pelo menos 70 anciões. E o que aconteceu? Moisés orou e um fogo desceu do céu. Moisés orou e uma unção chegou nele. Não. Aquilo que estava sobre a vida de Moisés passou para 70 pessoas. Dá para você entender um negócio desse? A unção que estava em Moisés passou para 70. Eu só estou dizendo isso porque a unção que está em você é possível passar alguém que está do teu lado. A unção que está em ti é possível avivar alguém que está do teu lado. Se do teu lado tem alguém frio, ei, eu vou te dar uma responsabilidade agora. Você tem poder do céu para avivar e aquecer esse crente que está aí do teu lado. Essa noite não é noite de derrota. Não é uma noite de morte, não. É noite de vitória, é noite de vida, é noite de avivamento. Eu sinto um avivador aqui. Ele decidiu vir aqui hoje nessa casa. Alguém pode sentir a presença do avivador? É ele na casa. Então se manifeste de alguma maneira. Então de alguma forma manifeste-se aí. Para alguém saber que esse avivamento já te pegou. Para alguém saber que você já foi avivado. Cadê você? Cadê você que já é avivado? Rabará. Você pode ficar sobre os seus pés. Requentus te debaracas. Lamantus te dabaracandoriasta. Eu quero orar. Vou fazer o pedido aqui. Varoa, se você estiver do lado de uma varoa, segure as duas mãos dela. Varão, se estiver do lado de um varão, segure as duas mãos. Isso. Porque eu quero que você ore por ele e ele ore por você. Ela ore por você e você ore por ela. Pastor, mas eu vou fazer um trio aqui, então faça um trio. Mas no mínimo 2. Não permita que ninguém saia daqui sem ser avivado, não. Se tiver alguém nessa dupla aí que não é avivado, você vai ter que avivar ele agora. Se tiver alguém aí do seu lado que não recebeu ainda, ele vai receber por causa de você.
Se liga nos céus, se liga aqui da terra agora, porque Deus tem um negócio para resolver aqui nesse ambiente. Essa terra está fumegando hoje por causa da presença do Todo-Poderoso. Então eu preciso que você esteja ligado nos céus. Tem crente já chorando na presença. Tem crente já falando em línguas estranhas por causa da presença. Essa história vai mudar e vai mudar, vai ser hoje. Porque o avivador decidiu chegar aqui nesse ambiente. O nosso adversário mais uma vez vai sair daqui frustrado. Porque nessa casa e na sua vida quem manda é o Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso já está aqui trabalhando. Ele já está aqui operando. Então não espere o momento da oração que o pastor vai fazer. Já vai orando aí. Já vai clamando aí. Já vai falando com Deus aí. Se tiver crente avivado aí, você não precisa esperar o teu momento de oração. Você já vai usando esse momento aí para orar. Você já vai usando esse momento aí para abençoar o irmão, a irmã que está do teu lado. Não aceite que ele saia do jeito que entrou. Não aceite que ela saia do jeito que ela entrou. Mas nessa noite seja você o provocador do avivamento na vida dela. Eu estou sentindo essa graça envolvendo aqui a igreja. Eu estou sentindo o poder envolvendo essa igreja. Se tem crente que recebe essa graça, adore. Isso se derrame na presença do Senhor. A Bíblia fala onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E quem está aqui hoje é o Espírito do Senhor. Então dê liberdade para ele agora. Dê liberdade para ele agora. Enquanto você está orando aí, Satanás está dando o grito dele de derrota e saindo de vidas aqui. Enquanto você o inimigo está dando o grito dele de derrota e liberando vidas aqui, porque a presença do Senhor quando chega é a presença, é a presença. Não desliga não, isso aí vai acontecer porque Deus chegou na casa. Não se desliga não, porque o inimigo vai ter que dar o grito dele de derrota mesmo. E saber que tem uma igreja avivada aqui no Crato. Foi Deus que levantou, foi Deus que separou. Ele que deu o grito dele de derrota, porque aqui quem manda é o Todo-Poderoso. Aqui quem manda é o Senhor. Aqui quem manda é quem levará. E no nome do Senhor, tem crente avivado aqui hoje. Cadê você? Dê um sinal. Dê um sinal. Manifeste-se de alguma maneira. Porque o Espírito Santo do Senhor está pairando aqui nesse ambiente. Ele anda por esses corredores. Mas não só isso, ele já entrou dentro de corações aqui. E essa noite vem marcada no céu. Para você sair daqui realizada. O sentimento de desistência sai agora. O sentimento de pequenez sai agora. Porque Deus te chamou para coisas grandes. Deus tem chamado uma igreja para coisas grandes. É Ele que está aqui. É Ele que está aqui. Alguém sente Ele aí. Alguém sente Ele aí. Alguém sente Ele aí. Oh meu Deus, oh aleluia. Esse movimento é movimento do avivamento de Deus na casa. Oh, eu não sei se tu precisa desse avivamento, mas ele já chegou aqui no ambiente. Aproveite-se desse momento e dê um adeus para aquela vida que você vivia, pois Deus tem uma história nova para você.
Oh, eu vou dizer isso mais uma vez, porque eu entendi que é de cunho profético. Dê um adeus para aquela vida, porque o Senhor tem uma vida nova aqui para você. O Senhor tem coisas novas na vida de crente aqui nesse lugar. Eu sei que as lágrimas têm rolado, mas as lágrimas vão rolar não mais de tristeza, não mais de desilusões, mas vai ser de realizações de Deus. Vai ser pelas realizações do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu digo mais uma vez: essa é a noite da tua vitória. Vem descendo agora o anjo lá da glória. Se você orou, Deus te prometeu da sua boca glória e glorifique a Deus. Diga mais uma vez: essa é a noite. Vem descendo agora. Se você orou, abra sua boca agora e glorifique a Deus. Diga: Jesus, Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. Cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa e as nações viram o seu grande poder.